Olá, amigos que nos acompanham em todo o Brasil pela TV Justiça. Estamos falando aqui do programa Apostila. Meu nome é Luciano Ávila, sou professor de Direito Constitucional e promotor de Justiça em Brasília. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre o tema Federação Brasileira, as características da Federação Brasileira na Constituição de 88, que é um dos temas mais interessantes e cobrados nas provas dos concursos públicos de carreira jurídica em nosso país. Aqui no estúdio, nós temos a presença de alunos do UniCeUB, que vão nos acompanhar aqui durante a abordagem e vão nos formular aqui perguntas com suas participações sempre pertinentes. Vou pedir a todos que se apresentem aqui de forma sucinta, indicando o nome, a faculdade e a pretensão na carreira. Olá, professor, tudo bem? Sou Ralph, aluno do 10º semestre de Direito do UniCeUB. E minhas pretensões hoje são advogar e prestar o concurso público. Ok, Ralph. Meu nome é Frederico, eu sou aluno do 10º semestre de Direito do CEUB e minha pretensão é concurso público. Tá certo. Ismar Rios, sou lá do UniCeUB, 7º semestre e pretendo advogar inicialmente, mas foco concurso público. Ok. Sou Raquel de Oliveira, semestre do UniCeUB. Minha pretensão é concurso público, mas na área de delegada. Tá certo, Raquel. Meu nome é Larissa, sou aluna do 7º semestre do UniCeUB e minha pretensão também é concurso público. Ok. Também nos acompanham pela web os alunos do curso Pretorium em Belo Horizonte. Nossas colegas nos acompanham diretamente da terra do pão de queijo. Espero contar com a participação pertinente de todos os colegas aí. Muito bem. Nosso tema de hoje envolve a Federação Brasileira na Constituição de 88. Vamos falar sobre as principais características da forma federativa de Estado. Inicialmente, eu devo enfatizar que o nosso estudo gira em torno das formas de Estado. As formas de Estado mais conhecidas na atualidade são o Estado unitário e o Estado federal, ok? O Estado unitário, ele se caracteriza por uma absoluta centralização política nas mãos de um governo nacional. Portanto, nós não temos no Estado unitário a conhecida descentralização do poder político entre entes federados, a exemplo do que acontece nas federações. Nos Estados unitários puros, há uma absoluta centralização dessas competências políticas, não há descentralização do poder, e o que existe na realidade no Estado unitário é apenas uma divisão territorial do Estado unitário, sempre comandado por um governo central ou nacional. Nos Estados unitários mais modernos, sobretudo em países europeus, nós vamos ter uma pequena parcela de descentralização da execução das decisões que já foram tomadas previamente pelo governo central. Portanto, notem o que nós temos na atualidade nos estados unitários, sobretudo em países europeus, é uma pequena parcela de descentralização, mas não das decisões. As decisões ficam a cargo do governo central. A descentralização é apenas para a execução das decisões que já foram tomadas pelo governo central do Estado unitário. São criadas determinadas pessoas como verdadeiros braços ou extensões do Estado unitário para colocar em prática essas decisões que já foram tomadas pelo governo central. Bem, no Estado federal, ao contrário, nós temos uma efetiva descentralização do poder político, com autonomia reconhecida aos entes que compõem a federação. É bem diferente do Estado unitário. A descentralização de competências políticas, administrativas e legislativas entre todos os entes que integram o Pacto Federativo. Essa descentralização é aliada, é corroborada pela autonomia política atribuída aos entes da federação. Muito bem. O Brasil, como nós sabemos, na Constituição Federal de 1988, adotou
a forma federativa de Estado, que foi inclusive erigida à condição de cláusula pétrea expressa. No artigo 60, parágrafo 4º, inciso 1, a nossa Constituição consagra a forma federativa de Estado como cláusula pétrea, como integrante do núcleo essencial, como integrante do projeto que configura a identidade básica da nossa Constituição e, portanto, insuscetível de supressão via emendas constitucionais. Entretanto, meus amigos, a Federação Brasileira é uma federação dotada de algumas peculiaridades. É uma federação dotada de certas particularidades que vão distingui-la de outros modelos de federação conhecidas no direito comparado. Vejam que a Federação Brasileira, inicialmente, é denominada como uma federação centrífuga. Eis a primeira característica fundamental da Federação Brasileira. Os autores, os doutrinadores vão caracterizar como uma federação centrífuga, também chamada de federação por desagregação, federação por segregação, ou ainda, federação às avessas. Muito cuidado com essas denominações nas provas. Federação centrífuga, por desagregação, por segregação, ou federação às avessas. Vejam que essas denominações da Federação Brasileira levam em conta que a nossa federação surge a partir de um movimento centrífugo. A nossa federação, a Federação Brasileira, na sua origem, ela surge através de um movimento que vai do centro para a periferia. Isso por quê? Porque o Estado brasileiro era um Estado unitário, era um Estado centralizador de competências. A Constituição de 1824 consagrou no Brasil um Estado unitário, centralizador de competências, que, em dado momento histórico, através do Decreto número 1 de 1889, resolve consagrar entre nós a forma federativa de Estado. Portanto, a forma federativa de Estado somente é consagrada em 1889, sendo constitucionalizada com a Constituição de 1891. Percebam, a nossa federação, de origem centralizadora, porque partiu de um Estado unitário, resolve se descentralizar politicamente. Portanto, de um Estado unitário, centralizador de competências, de um Estado formado por províncias, nós temos uma descentralização para a periferia. O poder é descentralizado para estados federados autônomos. E por esse motivo, a nossa federação é conhecida como federação centrífuga. O seu movimento, o seu surgimento se dá do centro para fora e não o contrário. Por esse motivo, a nossa federação é também chamada federação por desagregação. Desagregação de um Estado unitário, segregação de um Estado unitário. A Federação Brasileira, nesse particular, é o oposto da Federação Norte-Americana, citada por nossos autores como uma típica federação, como modelo de federação centrípeta. Olha aí, muito cuidado. A Federação dos Estados Unidos da América, diferentemente da Federação Brasileira, é uma federação do tipo centrípeta e não centrífuga. Por que uma federação centrípeta, a norte-americana? Pelo seu surgimento histórico. O movimento que ensejou a formação da Federação Norte-Americana foi o oposto da Federação Brasileira. Nos Estados Unidos nós tínhamos, no período que antecedeu a Constituição de 1787, nós tínhamos 12 estados confederados norte-americanos. Esses estados confederados norte-americanos eram soberanos e independentes. Portanto, não havia ali uma federação. Nós tínhamos 12 estados confederados norte-americanos,
todos eles detentores de soberania e independência, que resolvem, em 1787, estabelecer um vínculo, um pacto federativo de caráter indissolúvel. Percebam dessa forma que os Estados Unidos da América se formam de um movimento centrípeto. Nós tínhamos uma periferia formada por 12 estados confederados independentes e soberanos que resolveram se unir, centralizando, formando-se um Estado federal, no que se denomina de federação centrípeta. O movimento se dá por agregação de estados soberanos. Esses estados soberanos renunciam à sua soberania em nome do vínculo federativo e passam a exercer autonomia política. Eles abrem mão de sua soberania e passam a ostentar autonomia política. Por isso, a Federação Norte-Americana é uma federação centrípeta, uma federação por agregação, ou ainda uma federação típica e autêntica, como denominam alguns autores. É por esse motivo que nós vamos compreender a razão pela qual a Federação Brasileira, mesmo nos dias atuais, mesmo na eleição de 88, se caracteriza por uma maior centralização do poder nas mãos da União. Isso se explica pela origem histórica do nosso federalismo. O nosso federalismo brota, surge de um Estado unitário centralizador de competências. E essa centralização de competências ainda guarda resquícios mesmo na atual Constituição de 88. É por esse motivo que a União se caracteriza, mesmo nos dias atuais, por uma maior centralização do poder nas mãos da União, em detrimento dos Estados-membros. E é por esse motivo também, vejam que interessante, é por essa formação histórica da Federação Norte-Americana que nós vamos conseguir compreender por que nos Estados Unidos da América os Estados-membros que compõem a Federação Norte-Americana têm a sua autonomia mais respeitada do que ocorre no Brasil. Porque nos Estados Unidos a federação surgiu de forma centrípeta. Havia um respeito absoluto pela soberania dos entes confederados. E a partir da consagração do Pacto Federativo Norte-Americano, os Estados-membros, embora tivessem renunciado à sua soberania, passaram a respeitar de forma absoluta a autonomia de cada um dos Estados-membros. É por isso que nos Estados Unidos nós temos estados em que se admite a pena de morte e outros Estados-membros nos quais a pena de morte não é praticada, não é aplicada. Nós temos estados norte-americanos onde há uma maior facilidade para a obtenção de divórcio, separação, e outros estados mais conservadores, nos quais as leis de divórcio são mais conservadoras. Vejam como há realmente um absoluto respeito pela autonomia dos estados federados norte-americanos. Isso se explica, evidentemente, pela formação, pela origem do federalismo norte-americano, que, embora consagre também uma maior centralização de competência nas mãos do governo federal, respeita de forma mais contundente a autonomia dos Estados-membros da Federação Norte-Americana em comparação com a Federação Brasileira. Muito bem. Uma segunda característica muito importante da Federação Brasileira, que a distingue das demais federações, é o fato de ser considerada uma federação de segundo grau. Manuel Gonçalves Ferreira Filho, grande constitucionalista, fala que nós temos aqui uma federação de segundo grau ou de duplo grau. Por quê? Ora, porque a regra nas federações, a exemplo da Federação Norte-Americana, a regra é um federalismo de primeiro grau. Nós temos ali apenas um federalismo de primeiro grau nos Estados Unidos da América, na medida em que a federação declina da União para os estados. E apenas isso. São entes federados típicos União
e Estados-membros. No Brasil, entretanto, além da União e dos Estados-membros, nós temos a consagração de mais 2 entes federados chamados atípicos, quais sejam o Distrito Federal e os municípios. Tanto o Distrito Federal quanto os municípios integram também a Federação Brasileira. Por isso, nós temos aqui um federalismo de segundo grau, que declina da União para os estados e dos estados para os municípios. Fala-se, portanto, em federalismo de segundo grau ou de duplo grau. Além dessas características, meus amigos, algumas outras características que norteiam a Federação Brasileira são características, a partir de agora, comuns ou inerentes a todas as federações. Portanto, não falarei agora apenas de características da Federação Brasileira. Nós vamos falar sobre características inerentes, comuns a todas as federações. A primeira dessas características é a descentralização política. Descentralização política do poder. Nos Estados Federados, não há concentração ou centralização do poder nas mãos do governo central. O poder político é descentralizado entre todos os entes federados. No caso do Brasil, União, Estados, Distrito Federal e municípios. Essa descentralização é corroborada, é complementada por uma segunda característica, que é a ideia de autonomia dos entes federados. Essa autonomia dos entes federados, ela se manifesta num formato quádruplo. Vejam só, essa autonomia política atribuída aos Estados-membros da Federação Brasileira, ela se divide em 4 espécies. Autonomia legislativa, autonomia financeira, autonomia administrativa e autonomia governamental, ok? Autonomia legislativa, autonomia financeira, autonomia administrativa e autonomia governamental ou de governo. A próxima característica comum ou inerente a todas as federações é a ideia que gira em torno da existência de um órgão de representação dos estados na federação. Em todas as federações, há um órgão de representatividade dos estados-membros na federação. No caso do Brasil, os estados-membros são representados pelo Senado. O Senado brasileiro é a casa da federação, é a casa dos estados na Federação Brasileira. Tanto é assim que nós temos 3 senadores eleitos por estado e mais 3 senadores eleitos pelo Distrito Federal em representação paritária, ok? Representação isonômica entre todos os entes federados na casa do Senado, que é a casa da Federação. Muito bem. Uma outra característica comum ou inerente a todas as federações é a ideia de uma Constituição rígida e de um tribunal constitucional como elementos de estabilidade da federação. Constituição rígida é comum a todos os estados federados. A ideia de rigidez constitucional é essencial para a preservação das federações, na medida em que a Constituição rígida, ela vai prever uma repartição constitucional de competências entre todos os entes federados, evitando-se alterações casuísticas no texto da Constituição no que se refere à repartição de competências. Por outro lado, a preservação dessas competências constitucionais atribuídas aos entes da federação é garantida por um tribunal constitucional. Portanto, mais uma característica fundamental dos Estados federados, a existência de uma Corte Constitucional, a existência de um Tribunal Constitucional que vai preservar essas competências dos entes federados e vai evitar
usurpações indevidas de competência de um ente federado em outro ente da federação. Ainda, uma outra característica essencial às federações é a que diz respeito à vedação do direito de secessão. Fundamental essa característica que está presente desde o federalismo norte-americano em 1787. A vedação do direito de secessão, o que seria? É o significado de que o pacto federativo é indissolúvel. O pacto federativo é indissolúvel, não podendo nenhum dos Estados-membros da Federação Brasileira pretender se separar do Estado federal. A secessão seria a separação, o direito do Estado-membro se separar do Estado federal, tornando-se um Estado independente e soberano. Esta secessão é vedada em virtude do vínculo indissolúvel do pacto federativo. É uma característica comum e inerente a todas as federações. Vejam, essa vedação do direito de secessão é cláusula pétrea expressa. Nenhuma emenda à Constituição Federal pode permitir o exercício do direito de secessão pelos Estados-membros da Federação Brasileira. Qualquer tentativa de nosso regime constitucional pode ensejar a decretação da intervenção federal, nos termos do artigo 34, inciso 1 da Constituição, para a manutenção da integridade da Federação Brasileira. Agora, finalizando esse nosso primeiro momento de abordagem, eu chamo a atenção de todos os colegas para um ponto fundamental do estudo da Federação. Muito cuidado com o que eu vou dizer, meus amigos. Vejam. A vedação do direito de secessão, que é uma característica das federações e também uma característica da Federação Brasileira, não significa que esteja vedada a reorganização territorial interna do Estado brasileiro. Uma coisa é a vedação do direito de secessão, outra coisa completamente distinta é a reorganização territorial interna do Estado brasileiro, que não só é permitida, como é expressamente prevista pela Constituição Federal de 88, no artigo 18, em seus parágrafos 2º, 3º e 4º. É perfeitamente possível, portanto, vejam só, a criação de novos territórios federais, o desmembramento de Estados-membros da Federação Brasileira, a fusão entre Estados-membros, a criação de novos municípios, a fusão, o desmembramento, incorporação entre municípios. Vejam, o desmembramento de Estados-membros, essa reorganização territorial interna, ela é perfeitamente possível, porque ela não se confunde com o exercício da secessão. A reorganização territorial interna, ela não viola, ela não transgride o caráter indissolúvel do pacto federativo. Ok? Muito bem. Essas, portanto, são as principais características da Federação Brasileira na Constituição Federal de 1988. Muito bem, assim nós encerramos o nosso primeiro bloco do programa Apostila e no segundo momento voltaremos com as perguntas que serão formuladas pelos nossos colegas que nos acompanham aqui de estúdio e também pela web em Belo Horizonte. Muito bem, meus amigos que nos acompanham pelo programa Apostila. Este é o programa da TV Justiça, Apostila, e nós vamos agora, nesse momento, passar à fase das perguntas aqui formuladas pelos nossos colegas de estúdio e também pelos que nos acompanham pela web em Belo Horizonte. Nosso tema é a Federação Brasileira, e aí eu pergunto aos colegas aqui de estúdio se ficou alguma dúvida, se desejam formular uma pergunta sobre o tema. Tem uma pergunta. Em relação às competências políticas, por qual motivo a maior parte dessa competência foi atribuída à União pela Constituição de 88? A pergunta formulada pela nossa aluna Raquel, muito oportuna, muito interessante, é
sobre o porquê a maior parte das competências políticas, mesmo na Constituição de 88, foi atribuída à União. Essa pergunta ela é respondida de forma brilhante pelo nosso eminente ministro, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Sepúlveda Pertence, no julgamento de uma reclamação que eu sugiro a todos a leitura. Brilhante o voto do ministro Sepúlveda Pertence no julgamento da reclamação número 370, em que ele aborda com maestria a origem da federação, o desenvolvimento histórico das federações, leitura obrigatória para todos. Bem, vejam só, segundo o ex-ministro Sepúlveda Pertence, a história do federalismo no século passado foi caracterizada por uma progressiva expansão material dos poderes conferidos à União em detrimento dos Estados-membros, né? Então, a própria evolução histórica do federalismo, não só no Brasil, como também no direito comparado, foi caracterizada por um retraimento, por um encolhimento da autonomia dos Estados-membros da Federação, sempre buscando se privilegiar o governo federal. E essa competência exacerbada exercida pela União na nossa Constituição, ela se deve muito e principalmente à origem do nosso federalismo centrífugo. Como eu disse no primeiro bloco, o nosso federalismo surge de um Estado unitário, centralizador de competências. E, portanto, essa característica da centralização exacerbada dos poderes da União, ainda hoje, na Constituição de 88, apresenta os seus resquícios. O que gera uma grande discussão doutrinária sobre o desequilíbrio, né? O desequilíbrio do Pacto Federativo Brasileiro, sobre uma possível crise do Pacto Federativo Brasileiro e a necessidade de revisão desse pacto a fim de torná-lo mais justo, mais equilibrado, mais isonômico. Ok? Colegas da web, alguma dúvida sobre o tema federação? Temos sim uma pergunta. Aqui quem fala é Rosana, sou aluna do Pretório. Gostaria de saber o que é federalismo dual ou clássico? Muito bem, Rosana. Rosana, que nos acompanha de Belo Horizonte, formula a pergunta sobre qual o significado do federalismo dual ou clássico. Ótima pergunta da Rosana, sempre presente nas provas de concurso. Cuidado. Bom, o federalismo dual ou clássico é aquele modelo de federalismo que se caracteriza por uma divisão de competências muito rígida entre os entes federados. Há uma divisão muito clara, não há um vínculo de cooperação entre os entes federados. Nós temos uma divisão muito estanque, muito rígida de competências privativas da União, dos estados e, no caso do Brasil, também do Distrito Federal e dos municípios. Portanto, não há um vínculo de cooperação, uma maior integração entre os entes federados em se tratando de federalismo dual ou clássico. Exemplo de federalismo dual foi a Constituição norte-americana de 1787. Na origem, a Federação Norte-Americana caracterizava-se por um federalismo dual ou clássico. No Brasil, pode ser citado como exemplo de federalismo dual ou clássico o modelo federativo implementado pela Constituição de 1891, a primeira Constituição republicana da história do Brasil, que consagrou a forma federativa de Estado também pela primeira vez, trazia um federalismo dual ou clássico. Mais alguma pergunta aqui no estúdio? Eu tenho. O que é federalismo de cooperação? Ótima pergunta formulada pelo nosso colega Frederico. Vejam só, federalismo de cooperação é justamente o contrário da ideia de federalismo dual. O federalismo de cooperação, em oposição ao federalismo dual, ele se caracteriza por uma maior integração, uma maior cooperação entre os entes que compõem a federação. Portanto, não há apenas competências privativas no federalismo de cooperação. Nós temos competências privativas, sim, mas também temos competências concorrentes, competências
comuns repartidas entre os entes da federação. No caso do Brasil, a Constituição de 88 pode ser citada como modelo de federalismo de cooperação. Isso fica muito claro através da leitura do artigo 23, parágrafo único da Constituição, a dispor que deverá haver, através de leis complementares, mecanismos de cooperação entre a União, Estados, Distrito Federal e municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento nacional e o bem-estar de seus cidadãos. Mais alguma pergunta, colegas que nos acompanham pela web em Belo Horizonte? Sim, temos mais uma pergunta. Meu nome é Ana Paula, eu sou aluna do Pretório e a minha pergunta é: qual a diferença entre federação e confederação? Muito bem, ótima pergunta da Ana Paula, também muito importante para provas de concursos públicos, para exame da OAB. A pergunta é: qual a distinção entre federação e confederação? São duas as diferenças primordiais, as mais importantes são essas. Vejam só, na federação, os entes federados são autônomos, ostentam autonomia política. Na confederação, ao contrário, nós temos uma espécie de liga de estados soberanos. Embora estabeleçam a confederação, mantém a sua soberania, mantém a sua independência. Portanto, não há se falar em autonomia nas confederações, mas sim em soberania dos estados confederados. Segunda característica que distingue esses dois modelos é que na federação nós temos a consagração da vedação do direito de secessão. O direito de secessão é vedado em virtude do pacto indissolúvel que caracteriza o modelo federativo. Já nas confederações, não há vedação do direito de secessão. Afinal, em se tratando de confederação, os estados soberanos preservam a sua independência, podendo se retirar da confederação a qualquer tempo. Portanto, a vedação do direito de secessão não está presente na confederação. Muito bem. Encerramos assim o segundo bloco do programa Apostila e no terceiro bloco faremos aqui o formulário dos questionamentos, formulário quiz. Os alunos terão a oportunidade de responder às questões objetivas que serão formuladas. Aguardo a todos, portanto, no terceiro bloco. Bem, meus amigos, estamos de volta com o programa Apostila. Esse é o terceiro bloco do programa, dedicado a formulário quiz de perguntas e respostas. Então, nossos alunos que aqui estão presentes no estúdio, juntamente com nossos alunos da web que nos acompanham em Belo Horizonte, vão responder as perguntas objetivas mais recentes dos concursos públicos, provas do exame de ordem, sobre o tema Federação Brasileira. Ao final, aquele que obtiver o maior número de questões vai ser contemplado com 2 obras jurídicas e, portanto, vamos lá para a primeira pergunta sobre o tema Federação Brasileira. Assinale a alternativa verdadeira sobre o tema Federação. 1. Conforme o texto constitucional, os municípios na Federação Brasileira não são reconhecidos como entes políticos federados. 2. O Distrito Federal, sede do governo federal, tem a natureza de autarquia territorial devido à sua autonomia parcialmente tutelada pela União. 3. O Brasil caracteriza-se por ser um Estado unitário, o qual possui governo único, conduzido por uma única entidade política centralizada. E 4. A federação é uma forma de Estado que se contrapõe ao Estado unitário em virtude da descentralização do poder político presente na primeira. Podemos, então, assinalar a resposta correta, por favor. A resposta correta é a descrita pelo item 4. A federação é uma forma de Estado que se contrapõe ao Estado unitário em virtude da descentralização do poder político
presente na primeira. Não se esqueçam que, em se tratando de federação, nós temos, além da descentralização política, a autonomia de cada ente federado, em contraposição à ideia de Estado unitário, que se caracteriza por uma absoluta centralização do poder político nas mãos de um governo central, onde não há autonomia de entes federados, mas sim territórios que integram um único Estado unitário, com o comando das decisões sendo tomadas pelo governo do Estado unitário, o governo nacional. Segunda pergunta, marque a assertiva falsa com relação à Federação Brasileira. Primeiro, o direito de secessão, vedado em regra nas federações, somente pode ocorrer por meio de emenda à Constituição Federal de 88. Segundo, a criação de novos territórios federais que fazem parte da União depende de lei complementar federal. Terceiro, a competência legislativa para a criação de novos municípios na Federação Brasileira é privativa dos estados. Quarto, a Federação Brasileira é classificada doutrinariamente como centrífuga ou por desagregação. Podemos então assinalar a resposta falsa. Vamos então à assertiva falsa dessa questão. O direito de secessão, vedado em regra nas federações, somente pode ocorrer por meio de emenda à Constituição Federal. Está errado. O direito de secessão, como nós analisamos aqui no primeiro bloco da aula, ele é vedado de forma absoluta nas federações. Nem mesmo através de uma emenda à Constituição é possível se permitir o direito de secessão ou de retirada dos Estados-membros da Federação Brasileira. Terceira questão, assinale a incorreta. Primeiro item, os entes federados, União, Estados, DF e municípios, são pessoas jurídicas de direito público interno, que gozam apenas de autonomia. 2. A República Federativa do Brasil, pessoa jurídica de direito público reconhecida pelo direito internacional, é detentora de soberania. 3. Os entes federados são todos autônomos e nunca soberanos, inexistindo subordinação entre eles. 4. No Brasil, há precedência de um ente federado sobre o outro, o que se revela através da repartição constitucional de competências a privilegiar a União. Ok? Podemos então assinalar a alternativa incorreta. A alternativa incorreta está descrita pelo item 4. Olha a pegadinha, hein? No Brasil, há precedência de um ente federado sobre o outro, o que se revela através da repartição constitucional de competências a privilegiar a União. O erro está na afirmação de que há precedência de um ente federado sobre o outro, quando na verdade não há. O fato da União ter sido contemplada com a maior parte das competências políticas e administrativas pela Constituição, não significa que ela seja hierarquicamente superior aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Cada ente federado possui as suas próprias competências materiais e legislativas. Vamos para a próxima questão? Indique a opção falsa. 1. O Brasil não surgiu como um Estado federado. Inicialmente, adotou-se a forma unitária de Estado, a qual foi substituída pela Constituição de 1891. 2. Nos Estados unitários modernos, admite-se uma pequena parcela de descentralização administrativa das atividades de execução das decisões centrais. 3. No direito comparado, a regra, em termos de forma de Estado, ainda é a adoção do modelo de Estado unitário descentralizado. 4. Alemanha, Estados Unidos e Argentina constituem modelos unitários descentralizados administrativamente.
Essa é um pouquinho mais complicada, hein? Vamos lá? Muito bem, a opção falsa. Alemanha, Estados Unidos e Argentina constituem modelos de estados unitários? Está errado. Alemanha, Estados Unidos e Argentina constituem modelos de estados federais. Assim como o Brasil e a Suíça também constituem modelos de estados federais. Próxima questão. Aponte a alternativa correta. 1. A Federação Norte-Americana é considerada como modelo típico de federação centrípeta, também conhecida como federação por desagregação. 2. A Constituição Federal de 88 consagrou um federalismo de primeiro grau, que declina apenas da União para os Estados-membros. 3. A Federação Brasileira não é um típico Estado federado. 4. A forma federativa de Estado é considerada uma cláusula pétrea implícita na Constituição Federal de 88. Muito bem, podemos então assinalar a alternativa correta. Bem, a alternativa correta desta questão está descrita pelo item 3. A Federação Brasileira não é um típico Estado federado. Ora, por que a federação típica, autêntica, centrípeta é a do modelo norte-americano? Doutrinariamente, a Federação Brasileira é classificada como uma federação atípica, sui generis, às avessas, uma federação por desagregação. Ok? Próxima questão. A respeito da Federação Brasileira na Constituição de 88, assinale a opção incorreta. 1. O legislador constituinte originário estabeleceu mecanismos que visam proteger o pacto federativo, a exemplo da vedação da secessão. 2. A tentativa de secessão ou separação praticada por Estados-membros ensejará a decretação da intervenção federal para manter a integridade nacional. 3. A vedação da secessão não implica a proibição de reorganização territorial do Estado brasileiro, permitindo-se, por exemplo, o desmembramento de Estados-membros. 4. Por força do princípio federativo, são vedadas quaisquer alterações via emendas constitucionais do sistema de repartição constitucional de competências. Questão complicada essa, hein? Muito bem, a questão incorreta está descrita pelo item 4. Está errado. Por que está errado? Porque, segundo o entendimento doutrinário e do próprio Supremo Tribunal Federal, embora a repartição de competências seja a alma da federação, não estão vedadas todas e quaisquer alterações no sistema de repartição de competências. É perfeitamente possível, segundo a doutrina e jurisprudência do STF, que uma emenda à Constituição venha a transferir uma competência legislativa que hoje é dos Estados para a União, ou vice-versa, da União para os Estados. O que se proíbe é uma mudança drástica, uma mudança completa e geral no sistema de repartição constitucional de competências. Próximo item. São características comuns ou inerentes a todas as federações, exceto 1. A repartição constitucional de competências destinada a assegurar a autonomia política dos entes federados. 2. A rigidez da Constituição, dificultando alterações casuísticas no sistema de repartição constitucional de competências. 3. A existência do controle de constitucionalidade
evitando-se usurpações de competências legislativas de um ente federado em outro. Quarto, a existência de hierarquia entre os entes federados. Podemos assinalar, portanto, a assertiva que não corresponde a uma característica das federações. Não corresponde à que está descrita no item 4. Como nós vimos aqui na primeira parte da aula e também no segundo bloco, dentro de federações o que existe é uma repartição constitucional de competências e não hierarquia entre os entes que compõem a federação. Embora se reconheça a existência de uma polêmica na doutrina sobre a existência dessa hierarquia, no tocante à competência legislativa concorrente descrita pelo artigo 24 da Constituição, fato é que, para a melhor doutrina, essa hierarquia entre União, Estados, Distrito Federal e municípios não existe. Existem, sim, campos materiais legislativos distintos, onde a União atua no plano de normas gerais e os Estados atuam no campo da competência legislativa suplementar. Portanto, nem mesmo em se tratando de competência legislativa concorrente, das matérias do artigo 24, haveria hierarquia entre os entes federados. Próxima questão, ainda sobre o tema federação, assinale a alternativa errada. 1. Em certas hipóteses, a intervenção de um ente federado sobre outro tem por fim específico assegurar a manutenção e o equilíbrio da federação. 2. A obrigatoriedade da repartição das receitas tributárias entre os entes federados busca assegurar uma relativa equivalência econômico-financeira entre eles. 3. A capacidade de auto-organização atribuída aos Estados-membros se materializa por meio de suas constituições estaduais, no que se denomina poder constituinte originário estadual. 4. A regra é a inexistência de hierarquia entre os entes federados, a fim de resguardar-se o equilíbrio federativo. Podemos, portanto, assinalar a alternativa que está equivocada nessa questão. A alternativa equivocada está descrita pelo item número 3. Na verdade, a auto-organização dos estados através de suas constituições estaduais é denominada como poder constituinte decorrente, poder constituinte derivado decorrente atribuído aos Estados-membros pela Constituição Federal, nos artigos 25 e também no artigo 11 do ADCT. Poder constituinte decorrente é o que foi atribuído aos Estados-membros para que possam se auto-organizar por intermédio de suas constituições estaduais. Próxima questão. Quanto às implicações da forma federativa de Estado, assinale a falsa. 1. A capacidade de autogoverno dos entes federados lhes outorga competência para organizar os poderes executivo, legislativo e judiciário locais. 2. A capacidade de autolegislação dos entes federados significa que os estados organizam-se e regem-se pelas constituições e leis que adotarem. 3. O autogoverno dos Estados-membros também se aplica integralmente ao autogoverno dos municípios. 4. A capacidade de autoadministração decorre das normas que distribuem as competências materiais entre União, Estados, Distrito Federal e municípios. Vamos lá? Muito bem, a alternativa falsa está descrita pelo terceiro item. O que é o autogoverno? O autogoverno foi a autonomia conferida aos Estados-membros para que possam se auto-organizar, possuindo em seus quadros um poder executivo próprio, um poder legislativo próprio
e um poder judiciário próprios. Os estados possuem um poder executivo, um poder legislativo e um poder judiciário que lhes são próprios. Mas, em relação aos municípios, esse autogoverno não contempla a figura do poder judiciário municipal. Vejam, portanto, que a autonomia governamental dos municípios, ela é limitada, ela é mitigada. Ela é mitigada em o poder executivo e o poder legislativo dos municípios. Os municípios só podem eleger os seus prefeitos, vice-prefeitos, vereadores. Não há um poder judiciário próprio, específico dos municípios. Há um poder judiciário estadual e federal que também possuem jurisdição sobre os municípios, mas não há, na estrutura do município, um poder judiciário específico. Razão pela qual o autogoverno dos estados não se aplica integralmente ao autogoverno dos municípios. Vamos para a próxima questão. No tocante às diversas tipologias do federalismo, assinale a incorreta. Vamos lá, atenção, hein? Primeira, federalismo por agregação é aquele em que os estados independentes ou soberanos resolvem abrir mão de parcela de sua soberania para agregar-se entre si. 2. O federalismo por desagregação surge a partir de um estado unitário que resolve descentralizar-se em obediência a imperativos políticos e de eficiência. 3. No federalismo dual, também chamado de federalismo clássico, a separação de atribuições entre os entes federados é extremamente rígida, não se falando em cooperação entre os mesmos. 4. O Brasil adotou um modelo de federalismo de primeiro grau, diferentemente dos Estados Unidos, que adotaram um modelo de federalismo de segundo grau. Vamos anotar, portanto, a alternativa incorreta. Portanto, a alternativa incorreta está descrita pelo quarto item. Como nós vimos, o Brasil adotou um modelo de federalismo classificado como sendo de segundo grau ou de duplo grau, em contraposição ao federalismo norte-americano, que é de primeiro grau. Nos Estados Unidos, nós só temos um grau de descentralização político-administrativa que vai da União para os estados. Enquanto no Brasil, nós temos aí 2 graus, um duplo grau de descentralização político-administrativa, que declina da União para os estados e dos estados para os municípios. Federalismo de duplo grau adotado no Brasil. Muito bem, encerramos assim as nossas questões do formulário quiz. Vamos verificar aqui quem foi o grande vencedor, já fui informado. Olha, o ganhador das 2 obras jurídicas, nosso grande vencedor aqui é o Frederico. Palmas ao Frederico. Você saiu muito bem. Parabéns, Frederico. As obras jurídicas em suas mãos, meus parabéns. Sucesso aí na carreira profissional a ser escolhida. Muito bom êxito, tá certo? Continua firme nos estudos aí, que você tem um grande futuro pela frente. Os outros colegas também continuem firmes, porque certamente vão encontrar êxito nas suas carreiras. Os colegas da web e as colegas que nos acompanham em Belo Horizonte, foram bem aí no formulário quiz ou não? Fomos. Grande abraço para as colegas de Belo Horizonte. Muito bem, colegas que nos acompanham aí pelo Brasil inteiro, o programa Apostila vai se encerrando por aqui. Foi uma satisfação imensa compartilhar com vocês o tema Federação Brasileira na Constituição de 88. Espero contar com a audiência de todos numa próxima oportunidade. Muito obrigado e bons estudos a todos.